Olá! Desemprego, população de rua crescendo, abrigos lotados. A crise migratória causada pela chegada de venezuelanos desorganizou os sistemas de assistência em saúde, educação e segurança pública em Roraima. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Messias de Jesus, do Republicanos do Estado. Seja bem-vindo, senador. Eu que agradeço, Renata. Obrigado pela atenção, obrigado a todos pela oportunidade que estão me dando de falar um pouco dos problemas do meu estado, do estado de Roraima, que é tão brasileiro quanto qualquer outro estado do Brasil. Senador, o senhor já usou a palavra colapso para falar da situação de Roraima, né? Como é que o senhor descreve o que está acontecendo agora lá em relação à chegada dos venezuelanos? Pronto, exatamente. Colapso, já usei isso em várias vezes, em vários pronunciamentos, exatamente porque é o que nós vivemos hoje lá. Vou dar alguns dados, alguns números para que você tenha conhecimento por que nós chegamos ao colapso. O Brasil cresce em média 0,79, se não me engano, por ano. Roraima tem crescido 5%, 5,5% ao ano. E em 2015, 2016, aliás, nós tínhamos 500 mil habitantes no estado, em 2016. Agora nós temos 605 mil habitantes. 605 mil habitantes. Você vê que em 2 anos nós tivemos um crescimento enorme. A nossa capital Boa Vista, pode verificar que é a que mais cresceu populacionalmente no Brasil, historicamente. Os municípios do interior do estado, não há um sequer que não tenha crescido no mínimo 20% o número da população. Vou te dar um exemplo da minha pequena São João da Baliza, um município com 10 mil habitantes na área urbana e rural. Hoje nós chegamos a ter cerca de 13 mil habitantes lá, porque cerca de 3 mil pessoas que vivem lá, na cidade e nas vicinais, são venezuelanos. Todos os municípios de Roraima chegaram a um colapso na saúde, na educação, na segurança pública, porque não teve como se controlar. E ainda metade dos venezuelanos que chegam são crianças e adolescentes, né? Crianças, adolescentes, os pais sem condição nenhuma de sobrevivência, porque a maioria das pessoas que estão chegando lá não tinham emprego lá na Venezuela, não tinham emprego, são alguns que já viviam numa situação ruim. O país entrou numa desgraça total com a ditadura do Nicolás Maduro, e as pessoas, qual o caminho deles? O mais próximo é Pacaraima, que era uma cidade com 15 mil habitantes em 2017 e que agora tem 17, 18 mil habitantes. É a cidade que mais cresceu no Brasil. É a cidade que mais cresceu no né? Brasil. Pra você ter uma ideia, o prefeito de Pacaraima, para te dar um outro número com relação aos municípios, o prefeito de Pacaraima, Juliano Torquato, ele tinha matriculado de alunos brasileiros para 2018, 2.025 alunos. Ele tem na rede pública municipal de ensino 1.630 alunos venezuelanos. Ele foi para 3.635 alunos. Ele não teve aumento de recursos para merenda escolar, para pagamento de professores, para transporte escolar, para infraestrutura, para escolas, para prédios físicos de escolas, não teve melhoria. Porque não houve previsão orçamentária. Não tinha uma previsão orçamentária para o município crescer tanto assim, era impossível prever isso, e o governo federal não ajuda os municípios, nem o estado de Roraima, com recurso suplementar. A lei de imigração é generosa demais, porque eu creio que na época da aprovação da lei de imigração ela não foi prevista de que teria essa migração exagerada vindo da Venezuela, principalmente, porque nós fazemos fronteira com a Venezuela e com a Guiana, né? Então, é natural que Santa Helena é uma cidade próxima. Isso Roraima, né? O Brasil tem várias outras fronteiras. Sim, Roraima, claro. Roraima, estou falando especificamente de Roraima. Roraima tem fronteira com a Venezuela e com a Guiana. A cidade mais próxima nossa de Pacaraima é Santa Helena. Santa Helena tem cerca de 30 mil habitantes. Isso inverteu. O povo de Santa Helena foi embora para Pacaraima. Pacaraima hoje é uma das cidades brasileiras mais difícil de se viver. Hoje é Pacaraima.
Então, Roraima cresceu, segundo a Polícia Federal, números da Polícia Federal, entraram 260 mil venezuelanos em Roraima. Mas foram interiorizados, né, senador? Não ficaram em Roraima. 15 mil foram interiorizados. Segundo os dados da Operação Acolhida do Ministério da Defesa, 15 mil foram interiorizados. O restante, cerca de voltaram para o seu país e os outros estão espalhados aí, cento e poucos mil venezuelanos estão espalhados em Boa Vista e nos municípios do interior. E só um outro dado também é que a Organização das Nações Unidas diz que a estimativa de venezuelanos fora do país nessa crise migratória é de cerca de 4 milhões de pessoas, né? É o segundo maior grupo de deslocados no mundo. Só perde para os refugiados da guerra na Síria, desses 4 milhões eu não tenho dúvida que 150 mil estão no estado de Roraima, nas ruas de Boa Vista, nas ruas dos municípios do interior, nas vilas, nas vicinais. Hoje você chega, é normal, extremamente normal, natural você chegar no restaurante, no bar, em qualquer lugar e encontrar o garçom venezuelano, a atendente venezuelana, a moça da limpeza venezuelana, todo mundo venezuelano. O pior disso tudo é que se você for de fato para as filas dos postos de saúde do município de Boa Vista, ou dos municípios do interior, ou para o Hospital Geral de Roraima, você vai encontrar 50% das pessoas que estão nas filas lá ou internados são venezuelanos, com doenças que eles estão trazendo de todas as naturezas, que está impactando o Brasil inteiro. Se você for na maternidade de Boa Vista, 50% dos meninos que nascem lá hoje são venezuelanos. Se qualquer outro número que diga o contrário, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. 50% dos nascimentos hoje na maternidade de Boa Vista são de venezuelanos. São de venezuelanos. Portanto, Boa Vista não tem outra palavra para se usar para o estado de Roraima, a não ser colapso. E é exatamente por isso que nós temos pedido ao governo federal, feito constantes apelos ao governo federal. O senhor esteve recentemente em reunião com ministros? Já tive com o ministro do Exército, tivemos com o ministro da Defesa, tivemos com o ministro Sérgio Moro, tivemos com o ministro Onix, tivemos com o ministro das Relações, chefe da Secretaria-Geral de Governo, ministro General Ramos, tivemos antes com o ministro Santos Cruz, já falamos sobre isso, toda a bancada parlamentar com o presidente Jair Bolsonaro, enfim, todos os apelos nós já fizemos, no sentido de que Roraima venha sair dessa crise. Porque Roraima já tínhamos vários problemas. Nós temos problemas em Roraima que a gente precisa resolver. Energia, né? Questão fundiária, a energia que, graças a Deus, eu creio que está chegando a um ponto de finalizar isso, já tem autorização dos indígenas, falta apenas um acordo entre o governo federal e a empresa que ganhou a licitação, uma repactuação de preço, que eu creio que isso está andando. Só para explicar para o telespectador, hoje a energia de Roraima vem da Venezuela e de termoelétricas no estado, não é muito isso? Precariamente da Venezuela. Hoje nós praticamente toda de termoelétrica. Nós gastamos cerca de 160 milhões de reais por mês com as termoelétricas para gerar energia para o estado de Roraima. O que está, e eu disse isso ao ministro da Advocacia Geral da União e disse ao general Ramos, ministro da Secretaria-Geral de Governo. Falta um acordo de 140 milhões, isso é para chegar no acordo daquilo que a empresa quer. Ou seja, é menos de um mês que o governo federal precisa abrir mão para que chegue ao acordo e o Linhão de Tucuruí comece a ser construído e, de uma vez por todas, resolver o problema energético do estado de Roraima. O maior empecilho para o Linhão de Tucuruí era a passagem pela terra indígena Waimiri-Atroari? O maior empecilho era a passagem pela terra indígena Waimiri-Atroari. Esse problema já foi resolvido. Os indígenas já concordaram com isso. O que falta agora é só esse entendimento, porque a empresa que tinha uma licitação ganha com mais de 8 anos atrás, disse que não consegue mais fazer pelo mesmo preço. Pediu lá um determinado valor, desse determinado valor falta pouco, mais ou menos 140 milhões de reais para chegar naquilo que a empresa pediu. Eu disse já a vários setores do governo, esses 140 milhões termina saindo muito mais barato para o Brasil, para o estado de Roraima, e é seguro e faz de fato o governo federal entender, ao chegar a esse acordo, que Roraima é uma questão de segurança nacional. Senador, então só para a gente encerrar, quais os grandes desafios hoje que o senhor imagina que o estado tem para debelar essa crise migratória
e conseguir estabilizar a assistência em saúde, segurança e educação no Estado? A última vez que eu estive com o ministro Sérgio Moro, com o general Ramos, e numa audiência da bancada com o ministro Onyx, com o general Ramos, e com o Ministério da Defesa, nós dissemos o seguinte: primeiro, tem que encerrar essa questão de abrir novos abrigos. A Operação Acolhida faz um papel lindíssimo, muito bonito o papel, mas ela cuida só de 6 mil venezuelanos nos 13 abrigos do estado de Roraima. 13 abrigos. Gasta cerca de 400, já está gastando, desde que foi criada, cerca de 500 milhões de reais. Só que 6 mil venezuelanos nos abrigos, 70 mil, 80 mil venezuelanos nas ruas. O senhor acha que o investimento tem que ser na interiorização, então? O investimento tem que ser na interiorização. Entrou lá na fronteira, tem que ter um município, um estado já certíssimo para o governo federal recolher lá e levar para aquele estado. Roraima não pode mais continuar recebendo. Não é xenofobia, muito pelo contrário. Nenhum estado brasileiro deu tamanha demonstração de grandeza e de humanidade como deu o estado de Roraima. Só que chegou um momento que Roraima não aguenta mais. Roraima é um estado pequeno, é um país dentro de um estado e um estado pobre, sem energia, sem terra, sem estrutura, sem condição de saúde. A gente só pode fazer o quê? Pedir socorro constantemente ao governo federal, a todas as autoridades. Inclusive, eu disse isso ao pessoal da Acnu. Não adianta mais levar ninguém para tirar foto lá em Roraima. Que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados, que estão lá dentro. É muito bonito fazer foto lá com os venezuelanos que estão dentro dos abrigos. Eu quero poder ir para a rua, morar nas ruas de Boa Vista, nos bairros de Boa Vista, nas ruas dos municípios de Roraima e suportar todo aquele dia lá, você ter que conviver com aquele tipo de situação onde não tem emprego nem para os brasileiros, estão dividindo um mercado que já era ruim, com mais de 100 mil venezuelanos. Mais de 20% da população do estado de Roraima cresceu nos últimos 2 anos. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, sobre a crise migratória no estado. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 2211 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.